momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos dar início agora à 12ª lição sobre missões mundiais. E o título de hoje é O Ensino de Jesus sobre Mordomia e Missões. Em Lucas 8, 11 e 15, assim está escrito: A semente é a palavra de Deus. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. A lição de hoje foi escrita pelo pastor João Falcão Sobrinho. E nós vemos aqui na introdução, ela foi extraída das leituras dos textos de Mateus 13, de 1 a 3, Marcos 4, de 1 a 20 e Lucas 8, de 4 a 15. Estes registros são do momento em que Jesus ensinava o povo a respeito do reino do céu. Momento em que falou por parábolas. Mateus registrou inclusive uma pergunta feita a Jesus por que ele ensinava por parábolas. O mestre lhe respondeu de forma simples. No verso 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido. E no verso 12, pois ao que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui é porque os mistérios do céu, os mistérios que nós temos sobre as verdades do reino, não são reveladas a quem não quer saber do reino de Deus. Aqueles que se dispõem a ouvir, acatar e viver, então a estes é aberto os olhos. Ou seja, o véu é retirado dos seus olhos. Vamos mais à frente. Os mistérios do reino não foram revelados no Antigo Testamento e foram revelados por Jesus Cristo apenas às pessoas apropriadamente relacionadas a ele. Em Isaías 6, 9 e 10, diz o seguinte: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fechai-lhes os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Porque o indivíduo que não entende o amor de Deus vai usar tudo aquilo que ele aprendeu para fazer mal aos outros. Não é para aceitar o sacrifício santo de Jesus na cruz. Ao ler os textos escritos por cada um dos evangelistas, acrescenta detalhes do momento. O irmão Aldo Borba, no seu livro Estou Convosco, ao comentar essa parábola, lembra que quando era menino na Argentina, em visita à fazenda de seus avós, aprendeu que a tarefa de semear compreende várias etapas. O preparo da terra, a seleção das sementes, o fato de que nem toda semente germina, o cuidado que cada planta requer. Cada planta deve receber água na medida certa. O grão amadurecido tem que ser colhido e guardado, senão se perde. O que é que isso vai nos ajudar hoje para a igreja do nosso século? Nós pregamos o evangelho, muitas vezes pessoas vão aos pés de Cristo, vão à igreja, aceitam Jesus e a igreja por isso larga de lado. Meus irmãos, a obrigação da igreja é ensinar. No meu tempo,
O indivíduo, quando aceitava a Cristo, ele era encaminhado para uma classe iniciante, que o nome é catecúmenos, ou seja, aquele principiante, aquele que vai ser catequizado, aquele que vai ser instruído nas verdades eternas. Hoje, a igreja não faz isso. O indivíduo entra, está sorrindo, então já bota lá no Ministério Louvor, seja lá onde for, mas aonde a coisa for para ficar achando graça. Igreja não é lugar de achar graça. A graça que eu estou falando é dessa alegria incontável de coisa que passa. A graça de Jesus é outra coisa. A mordomia cristã nos leva a produzir o melhor e mais abundante fruto para Deus. O autor da lição, como eu já disse, é o pastor João Falcão Sobrinho, e assim ele diz: não sei porque muitos líderes condenam o que chamam política de resultado. Alegam que não devemos objetivar quantidade, mas qualidade, que é a política de resultados. Causa distorções, pois podemos ficar satisfeitos com números em vez de buscar aprimorar o caráter de cada discípulo. Quem disse que qualidade e quantidade são incompatíveis? Não são. Pelo contrário, boa qualidade de semente em boa quantidade de terra, com boa qualidade de cuidado, certamente produzirá bons resultados. Jesus sabia que nunca haverá uma colheita generosa sem semente, terra e cuidados de boa qualidade. Apliquemos, pois, a sua palavra ao ensino da mordomia fiel. Aqui Jesus está trazendo o entendimento da mordomia, que estudamos no domingo passado com o pastor Bonifácio, a lição sobre mordomia. Mordomo é aquele que cuida de algo que pertence a outro, para lhe prestar conta. E a Igreja de Cristo é o mordomo da pregação do Evangelho, é do evangelismo, é das missões, é alcançar os não alcançados. Primeiro, a gente tem que verificar o preparo do solo. A terra está preparada para receber a semente da palavra viva em nossos dias. E essa afirmativa vem pelo fato de o mundo tem passado por diversas mutações essas que vêm por conta de guerras, de domínio de um país para com outro, também de opiniões, de ideologias, e tudo isso só tem feito abalo ao homem. O homem se sente abalado e perplexo diante da velocidade cada vez maior das mudanças que acontecem no mundo. Some-se a isso as frustrações pelo fracasso de ideologias e pelas quais milhões de pessoas morreram em guerras e revoluções nos últimos séculos. Acrescente-se ainda o chocante contraste entre a opulência e a extrema miséria reinante no mundo, agravados pela globalização da economia mundial. Adicione-se a esse quadro o vivido contraste entre os avanços da ciência e da tecnologia e a incapacidade humana para resolver problemas como, por exemplo, o das enfermidades incuráveis que se alastram por todos os continentes. E aqui dá para a gente abrir um pouco um parênteses para dizer: a ciência está bastante evoluída. Ela tem muito conhecimento de como inibir o prosseguimento de doenças, mas ideologicamente tem usado o seu conhecimento para matar os seres humanos, porque destruir os seres humanos é a missão de Satanás. E ele, quando pega aquelas pessoas que aceitam esta ideia, eles propagam e tentam matar. Quando existe um remédio que substitui ou supera aqueles que eles estão enfiando na população, aí eles dizem que não tem sustentação científica. Mas foram os cientistas que fizeram eles no passado. E por que agora não tem sustentação?
É porque a maldade de Satanás para destruir o ser humano. Adicione-se a esse quadro a vivida contraste entre os avanços da ciência, que é o que eu acabei de falar, e a incapacidade humana de resolver os problemas de enfermidades. Além de tudo isso, há o desencanto do homem com os deuses que ele mesmo criou. Todos esses fatores criam no coração da humanidade um terreno fértil, onde poderá colher abundante colheita. Se não semeamos a semente de bênçãos, que é a palavra de Deus, como bons mordomos de Cristo, a terra assim preparada produzirá farta colheita de maldição. Se existe maldição na terra, está mostrado aqui. A igreja tem se escondido de cumprir a sua missão, que é de fazer o reino de Deus conhecido aqui na terra. Não é esse reino dos homens do ter e não do ser. O segundo ponto, a qualidade da semente. Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Comparando a semente do evangelho com as sementes da ira que a mente humana produz, ficamos perplexos ao verificar que o joio parece estar sendo semeado com maior empenho, com melhores técnicas, e está dando bons resultados no crescimento. Isso não era para acontecer nunca, porque o resultado mais rápido do que o trigo é porque eles tentam acabar com a criação de Deus. No entanto, não há melhor semente que dê melhor fruto para a humanidade do que a palavra de Deus. Uma jovem, certo dia no Rio de Janeiro, saiu de casa disposta a encontrar um meio mais eficaz para dar cabo da sua vida. Perdera o significado e, portanto, a motivação para o seu viver. Na rua, abandonada e só com suas lágrimas, encontrou uma piedosa mulher cristã que lhe falou e demonstrou na prática o amor de Deus. A palavra de Deus penetrou no coração daquela jovem e a sua vida foi transformada. Adquiriu significado. A palavra de Deus é uma semente divina. Onde quer que seja semeada, fatalmente produzirá resultados de paz e salvação. É uma semente que não falha. Nós é que falhamos por não semeá-la. Mas esta semente, a palavra de Deus, ela não falha. Nós temos que ter essa certeza. E os que não têm essa certeza vivem num choro constante, numa angústia constante diante das atrocidades que estão acontecendo no mundo. Abraçam mais a ideologia dos homens, ajudadas e prescritas por Satanás para destruir o ser humano, que é a obra-prima de Deus. Até crentes se curvam a essas ideologias. O cristianismo não é uma ideologia e nem tem pendência ideológica. O cristianismo é a missão de resgatar o homem destas circunstâncias em que nós vivemos. Vamos ao terceiro ponto, as diferenças dos terrenos. Jesus referiu-se nesta parábola a 4 tipos de terrenos. Aparentemente, 3 fracassaram. Apenas um produziu fruto. Dentro dos costumes na agricultura da Palestina, conforme constatou Joaquim Jeremias, nada haveria a estranhar no modo como o semeador lançou a sua semente. Devido às condições do solo e do clima, primeiro a semente era lançada, para depois ser passado o arado. Não sei se você já observou nessa parábola a conclusão a que Jesus nos quer levar. Penso que Jesus quer nos ensinar que 3 campos que aparecem fracassar não são motivos para desânimo, mas um único campo que produza justificará todos os esforços despendidos. Muitos crentes, quando ouvem falar da dificuldade dos nossos missionários em conseguir conversões
e fundar novas igrejas em um determinado campo, afirmam que não vale a pena semear. Creio que eles não estão pensando no fruto da boa semente que caiu em bom terreno. Por esse bom terreno que produziu resultado, compensa semear a boa semente em todos os terrenos. No tempo certo, o terreno certo dará o fruto certo da semente certa. E nós, às vezes, até questionamos o sustento missionário quando 2, 3, 4 anos o missionário não apresenta um relatório promissor segundo o nosso entendimento. Muitas almas aceitaram. O evangelho tem que ser pregado. Eu só posso pregar, avisar, explicar, mas quem convence o indivíduo do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Quando aquele quer aceitar, aí ele tem essa cobertura do Espírito. E só os que têm esta cobertura do Espírito, ou seja, o poder derramado no Pentecostes, é que entendem o poder desta palavra. Os crentes que duvidam do poder desta palavra sofrem e vê os seus amigos padecerem. Vamos então entender que os cuidados com a lavoura deve ser algo essencial para a igreja. As orações levam as igrejas a amarem missões, a receberem a inspiração de Deus para terem compaixão do mundo. E o resultado será melhores missionários, mais qualificados, mais piedosos, mais cheios de compaixão. Assim como a água não sobe acima da fonte, os nossos missionários nunca serão melhores crentes, nem produzirão melhores resultados do que os crentes das igrejas de onde eles partiram e que os sustentam. A gente quer que o missionário lá faça milagre, quando a gente aqui não dobra o joelho para sustentá-lo lá diante da perseguição. Viver aqui no Brasil é muito fácil. Comida abundante, porque no Brasil não há fome, há falta de distribuição de comida, porque nós alimentamos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, então aqui não falta alimento, nós temos. É importante que cada igreja ore por missões, estude missões na Bíblia, identifique-se com o amor de Cristo pelos pecadores do mundo. Cada crente batista brasileiro é tão responsável pelo cuidado dos frutos através de suas orações, como todos os missionários que estão nos campos da sua própria cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Certa vez uma missionária, dando o seu relatório em nossa igreja, declarou que passou 4 anos no campo pregando, visitando de casa em casa, distribuindo folhetos, falando pelo rádio, mas que não alcançou uma única conversão. Talvez alguns irmãos tivessem até pensado. Então, o que é que esse homem está fazendo tão longe, a um custo tão elevado? Um velho diácono, porém, disse em alta voz: eu preciso orar mais por missões. O desafio dos campos deve levar as igrejas a se dedicarem mais à oração por missões. O zelo pelos campos missionários, como vemos no belo exemplo da igreja de Antioquia. Gente, a igreja de Antioquia, ela não se incomodou em perder 2 pesos de grande medida que ela tinha ali dentro, Barnabé e Saulo. Não, eles não perderam, eles doaram para missões. E missões chegou até aqui por causa dessa dação da igreja de Antioquia. Irmãos, vamos lembrar do passado. Vamos ler a Bíblia para entender o que Deus já fez para que nós hoje estivéssemos aqui
gozando desta salvação. A quinta parte, a água na medida. Deus espera de nós não apenas orações, mas orações e ofertas, quer dizer, o sustento. Ao contribuírem com seus dízimos através do plano cooperativo e das suas ofertas, os crentes estão regando as sementes plantadas nos campos. O seu interesse por missões começa com seus dízimos na sua igreja. Ao ser um dizimista fiel, você cresce na graça e fica em condições de orar por missões. Depois de consagrar os seus dízimos na sua igreja, entregue ofertas generosas. Entre nos planos de adoção, sempre através da sua igreja. Não aconteça que você esteja guardando bem a horta do vizinho e deixa a sua própria hora morrer à míngua. E deixa a sua própria horta morrer à míngua. Meus irmãos, nós temos que ver que o Satanás está usando de todas as forças que tem, de gente de inteligência, e nós temos dentro da igreja, mas não estamos usando as nossas inteligências. Nós somos até professores de escola, e que ao invés de ensinar que a metade de 2 mais 2 são 3, deixa passar batido para o seu aluno, e o seu aluno vai responder sempre, até quando estiver na universidade, que a metade de 2 mais 2 são 2. Isto é um absurdo para um crente, um indivíduo que se diz crente, está numa sala de aula ministrando mentira, e a mentira é do diabo. Vamos lá, o sexto ponto para chegarmos ao final. Aproveitando os frutos. Para que haja continuidade na plantação, é preciso que os frutos não se percam. Devemos investir na evangelização, ganhar almas para Jesus no Brasil e no mundo inteiro, mas devemos também investir na consolidação da obra. Não podemos abandonar o trigo recolhido ao paiol. Quem dele se aproveitaria seriam os ratos. A alegria de uma farta colheita não deve causar mais euforia do que a responsabilidade pelo bom aproveitamento dos frutos. Expandir é a melhor forma de consolidar, e consolidar é a melhor forma de expandir. As igrejas devem se alegrar com a expansão dos campos, tanto quanto com a consolidação sistemática dos campos já alcançados. A abertura de novos campos deve ser um apelo tão empolgante quanto o fortalecimento das bases já formadas. Precisamos ser fiéis em nossa mordomia para sustentar os missionários que já estão nos campos, tanto quanto para sustentar os futuros missionários que estão se preparando nos nossos seminários para semear, para regar e para colher messes abundantes. Mordomia cristã é a consciência do senhorio de Cristo sobre todos os terrenos e sobre todos os obreiros. O caminho pisado, o chão pedregoso e a terra amaldiçoada pelos espinhos também pertencem ao Senhor da Seara. Não podemos escolher os campos pelos nossos critérios pessoais, porque no tempo certo o Espírito Santo fará com que a semente certa dê o fruto certo no terreno que ele, pelos seus critérios, considerar o terreno certo. Cabe-nos levar a preciosa semente ao mundo inteiro, ainda que andando e chorando. Salmo 126:6, todo mundo conhece, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus, para que possamos voltar com alegria, trazendo frutos abundantes. Nós, meus irmãos, temos que rever o nosso entendimento do que é ser um cristão, um seguidor de Cristo. Para pensar e agir, algumas palavras aqui. Pense na frase: os missionários nunca serão melhores crentes, nem produzirão melhores resultados do que os crentes das igrejas de onde eles partiram e que a sustentam. Se eu não produzir frutos aqui onde estou, como posso entender a minha
parte na obra missionária. Que crente missionário local sou eu? Falo do amor de Cristo apenas para os que eu gosto ou me dou bem. Cumpro a missão que me foi dada por Jesus ou espero que alguém a cumpra? Só os missionários que estão na ponta. Um exército que só tem o atirador lá na frente pereceu. Ele tem que ter uma retaguarda. E a retaguarda é que dá munição. E a munição é a oração. Mateus 13, de 1 a 3, nós já fizemos a leitura, mas vamos repetir, aliás, não fizemos, mas vamos fazer agora a leitura de parte dele ali. Nos informa que as sementes caíram em lugares diferentes, à beira do caminho, elas foram tragadas pelas árvores. Nos rochedos havia pouca terra, não vingaram. Outras caíram entre espinhos e foram sufocadas. As que caíram na boa terra, ou seja, a terra aceitável, estas deram frutos a 100, a 60 e a 30. Jesus falou por parábolas, porque só os que abriram os ouvidos e deram atenção, entenderam e aceitaram. Estes deram fruto. Mesmo assim, frutificaram de forma diferente. Uma a 100, a 60 e a 30. Não frutificaram igualmente. Não é necessário que você fique na ideia de que, mas eu não sou um Billy Graham, não sou um apóstolo Paulo, não sou um Fanini, não sou um outro irmão que esteja aí pregando pelo mundo afora. Se você não prega aonde você está, com uma, duas pessoas, não adianta você ser lançado para dentro de um Maracanã com 220 mil pessoas e pregar. Você não vai saber nem falar diante de tamanha multidão, porque você tem vergonha de falar para um, que dirá para milhares de pessoas. Portanto, não há que desejar o outro. O importante é que dê fruto para o reino. Uns podem ser usados por Deus, como foi Paulo, Billy Graham, Fanini e tantos outros. Estes citados fizeram a sua parte. Cada um de nós devemos tão somente fazer a nossa parte. E a nossa parte é cumprir a missão. Se é para falar às multidões, falemos. Se é para falarmos para apenas uma pessoa, falemos. Onde e quando o Espírito Santo determinar. A missão é não negligenciar o comando do Espírito Santo. Missão dada, missão cumprida. Meus irmãos, o cantor cristão tem vários hinos que falam sobre esta lição. O 429, 433, 422 até o 439, todos falam sobre este assunto. Já estamos chegando ao final do estudo de missões. A próxima lição será a 13ª e tem como título Jesus, libertador da humanidade. Mas para que a humanidade conheça Jesus, é necessário que nós falemos. Que Deus nos abençoe. Amém.